Olá, mulheres queridas da comunidade Casa do Pai. Eu sou Helena Tanuri. Estou muito feliz de estar com vocês nessa oportunidade, apesar de ser nesse modelo online, mas bendito seja Deus pela tecnologia nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo, não é mesmo? Bendito seja Deus, porque através da tecnologia nós podemos meditar na bendita palavra do Senhor e aprendermos juntas. Vocês aí, eu daqui, e a bendita palavra de Deus nos guiando, nos instruindo dia após dia. Eu estou muito feliz de estar aqui e fiquei intrigada com esse tema, mulheres livres. Vamos lá na essência, o que a gente entende por ser livre? Quando a gente olha no dicionário, nós encontramos significados que para nós, como cristãs, entendendo a palavra de Deus, funcionam como um paradoxo. Olha, vocês já vão entender. Olha o que o dicionário diz que é ser livre. Livre é aquele que é senhor de si mesmo e de suas ações. Mas também é que não está sob o jugo, que não é escravo de outrem. Olha que interessante. Eu achei tão interessante essa definição específica, porque quando a gente olha para essa definição, a gente se depara como cristãos com um paradoxo. Por quê? Porque nós somos livres. Deus nos chamou para a liberdade, não é? Nós já vamos ler agora um texto em Gálatas que fala sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, que Cristo nos resgatou, não é isso? Mas nós não somos senhoras de nós mesmos, nem de nossas ações. Nós desejamos, do que fala o Evangelho? Nós nos voltamos para Deus, fomos comprados por um alto preço, salvos pela graça, não por mérito, e nesse novo relacionamento, nessa reconciliação feita em Jesus, através de Jesus Cristo, nós então queremos voltar-nos para Deus, para que Ele seja o nosso Rei, para que Ele reine sobre nós. Não é assim que a gente ora o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, como é que nós somos livres se nós queremos um rei sobre nós, se nós queremos o senhorio sobre nós? E aqui está dizendo que aquele que é livre é senhor de si mesmo e de suas ações. E outro significado diz que não está sob o jugo, que não é escravo de outrem. E a palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais viver sob o jugo da lei. Somos livres em Jesus. Olha que interessante isso. E eu estou fazendo isso de propósito mesmo. Eu estou lançando aí esse paradoxo aí para ele ser o pano de fundo daquilo que a gente quer conversar com você nessa noite. Pega a sua Bíblia, eu sei que a gente está aqui no modelo online, onde nós estamos mais descontraídas, mais despretensiosas, mais soltas, né? Mas aí, pega a sua Bíblia. É importante que a Bíblia nos guie. E é muito importante que você acompanhe, marque aí na sua Bíblia, faça anotações, né? Então, abra a sua Bíblia primeiro comigo, em Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler os versos 13 e 15. Gálatas 5, versos 13 a 15, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e se devoram, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É claro que esse texto aqui ele está dentro de um contexto específico. O apóstolo Paulo está confrontando a igreja na Galácia, porque existiam ali
algumas questões, algumas competições, alguns cheios de razão, querendo trazer de volta aquilo que o Senhor já tinha abolido. Era um contexto específico. Mas eu queria trazer essa exortação do apóstolo Paulo aos Gálatas para nós hoje. Porque é tão interessante, né, gente? Quando o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, eu acho que humanamente, ele podia até ter um vislumbre assim, espiritual, não sei, mas humanamente, eu acho que ele mal poderia prever que as suas cartas, que eram escritas para a igreja na Galácia, que eram escritas para a igreja em Éfeso, que eram escritas para a igreja em Corinto, que elas iriam nortear a igreja em Belo Horizonte, a igreja em Londrina, a igreja em Goiânia, a igreja em Araçatuba, né? O Senhor levanta o apóstolo Paulo, Jesus levanta o apóstolo Paulo e faz do apóstolo Paulo o discípulo aos gentios, e a mensagem do evangelho transborda, sai do judaísmo e alcança eu e você. E eu queria trazer você para essa instrução que ele está dando aqui dentro de um contexto específico, trazer essa instrução para a gente hoje. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas Helena, o Senhor não é o Senhor, nós não estamos nos submetendo a Ele? Pois é, gente, o que nós entendemos como liberdade? Será que o que a gente entende como liberdade hoje não está um pouco corrompido pelo conceito secularizado do que seria verdadeira liberdade? O que o mundo chama hoje de liberdade? Eu quero ser livre. O que o mundo chama isso de liberdade? É literalmente aquele conceito que eu li no início. Não ter senhor, não dever satisfação para ninguém, não se importar com a opinião de ninguém. Eu primeiro, eu penso, eu decido, eu sou autônomo, eu não dependo de ninguém, eu sou livre. Só que é tão interessante que nesse texto está dizendo aqui, olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Nesse prisma do amor, gente, será que é possível a gente amar e ser livre? Já pararam para pensar nisso? Outro dia eu estava pensando, né? Eu escolhi um marido, eu tive a alegria de me casar e escolher um companheiro. Também fui escolhida por ele, né? Nossa escolha coincidiu, a gente se encaixou e nós nos casamos. Então, eu tenho uma aliança com o João. Eu o amo, então eu não vou sair por aí me envolvendo com outros homens. Mas Helena, você é casada, você não é livre. Será que eu não sou livre? Sou livre, sim. Tenho liberdade de fazer escolhas, tenho liberdade de opinião, tenho o meu marido que me lidera de uma maneira gentil e está interessado naquilo que eu tenho para dizer, está interessado em como eu me sinto. Eu amo os meus filhos, logo, eu não posso deixar eles por aí e falar assim, vou fazer minha vida, vou viver do meu jeito, estou cansada, agora eles já estão criados, a Sofia está com 18 anos, deixa eu ir viver minha vida do jeito que eu quero agora. Não é assim. Por quê? Porque se eu faço isso, eu causo dano, eu machuco. E eu não quero, propositalmente, causar dano e machucar quem eu amo. Então, gente, amar o outro é voluntariamente servir, ser servo do outro. E como ser servo e ser livre? Entende o jogo de palavras? Vamos voltar lá no jardim. Vamos lembrar lá do Éden. Deus cria todas as coisas de uma maneira perfeita, plena. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele olha para o homem e vê que não é bom que o homem esteja só, e ele faz uma auxiliadora, uma adjutora, alguém que estivesse com o homem para corresponder a ele, para o completar, para os dois serem um time, serem uma equipe. Eu gosto de pensar na família assim, não é um sobrepujando o outro, não é uma disputa de poder, né? É uma parceria,
é uma equipe, é um time, onde cada um tem um papel muito importante e eles se fortalecem mutuamente. Eu gosto de pensar na família assim. E eles estavam ali no jardim. Vocês acham que eles estavam presos no jardim? Ou eles tinham liberdade no jardim? Será que Deus deu liberdade para o homem e para a mulher no jardim? Ah, Helena, deu mais ou menos liberdade, porque falou lá que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se fosse tudo livre, estava liberado tudo. Será? Será que essa é a verdadeira liberdade? É interessante a gente pensar que Deus, sim, ele colocou restrição. Ele falou assim: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. De todas as árvores vocês podem provar. Só uma. A árvore que está no meio do jardim, vocês não vão comer dela. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Mas ele não colocou uma cerca na árvore. Ele não colocou uma rede elétrica para que o homem e a mulher não se aproximassem da árvore. Ele deu uma instrução clara. Clara. Mas ele também deu liberdade de escolha para o homem e para a mulher naquela circunstância. A árvore estava lá. Ele disse: vocês não vão comer. Mas ele não colocou um abismo impedindo eles de chegarem lá. Ele podia ter feito isso, gente? Podia. Deus podia ter colocado um abismo entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e do homem e da mulher. Ia dar um trabalhão para eles chegarem lá. Podia ter colocado uma cerca, podia ter colocado um dragão, não sugerindo, né? Não a serpente sugerindo a árvore, mas um dragão para resguardar a árvore. Ninguém vai se aproximar da árvore. Não, Deus não faz isso. Ele fala claramente que não era para os dois para comerem daquele fruto, mas a árvore permaneceu lá. E é tão interessante que ele coloca uma restrição e é justamente aquilo que Deus falou que não era para fazer, que a mulher vai fazer, e ela induz o seu marido a fazer o mesmo. E a partir daquele momento, eles perderam a liberdade. Olha que interessante, pensa nisso comigo. Será que fazer o que você quer é que é liberdade? Será que para eu ser livre, eu tenho que fazer o que eu quero? É tão interessante que a mulher fez exatamente o que ela escolheu fazer. Ela não deu confiança para a restrição que Deus havia colocado lá no Éden. O homem também não deu confiança, ele foi induzido pela sua mulher. Os dois comeram do fruto, os dois desobedeceram voluntariamente a uma ordem de Deus. Ou seja, eles estavam livres para fazer as suas escolhas. E no exato momento que eles usaram da sua liberdade, os olhos se abriram e eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. Interessante. Eles eram livres, mas escolheram a servidão. Escolheram serem escravos dos seus próprios desejos. E imediatamente perceberam que estavam nus. Eles não sabiam. Isso é que é liberdade, gente. É inocência. Isso é que é liberdade. E aí a gente já sabe toda a história, todo o declínio da história humana. Mas hoje nunca se falou tanto em liberdade. Já perceberam isso? Que hoje uma das palavras mais usadas na contemporaneidade é liberdade. Eu quero ser livre. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu sou dono do meu nariz. Eu pago as minhas contas. Já notaram que hoje o que é mais falado é sobre ser livre para fazer suas escolhas. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Faz o que você quiser da sua vida. E nós nunca vimos tanta miséria, tanta servidão, tanta escravidão, tanta dependência dos próprios desejos, da cobiça do coração, tanta servidão ao dinheiro, tanta servidão ao poder,
tanta servidão a Satanás, tanta dor, tanta destruição, tanta negligência, tanto abandono, tanto abuso. Mas nós não somos uma geração livre? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quanta briga, quanta demanda, quanta coisa você vive dentro da sua própria casa em nome de defender a sua liberdade. Quantos filhos ferem os pais profundamente, desonram seus pais querendo ser livres. Quantas mulheres abandonam suas famílias em nome da liberdade? Quantos homens são infiéis às suas mulheres porque não querem estar presos numa aliança? O que nós temos chamado de liberdade, será que é mesmo? Será que nós não estamos ouvindo uma cantiga bem cantada pelo inferno, nos propondo um banquete e nos servindo estrume? Será que não é nesses momentos que a gente percebe claramente por que Satanás é chamado o pai da mentira? A mentira, o engano é algo que parece verdade, mas é mentira. O que estão chamando de liberdade hoje nos escraviza. E parece um paradoxo. É na servidão, é na obediência. Todas as palavras, né, que são ligadas a abuso, né? Autoridade, submissão, obediência. É isso que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus se submeteu até a morte e morte de cruz. Se lembra o que diz em Filipenses capítulo 2? Pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Lúcifer, em contrapartida, ansiou ser mais. Ansiou não precisar mais obedecer. Ansiou não mais ter que se submeter. Vocês conseguem perceber o que é realmente liberdade? E foi por isso que a carta aos Filipenses diz, foi por isso, porque ele se esvaziou, porque ele se entregou, porque ele obedeceu até a morte, morte de cruz, que Deus o elevou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Há um poder que é liberado na obediência. Há um poder que é liberado na servidão, que é liberado através do amor. Esse é o paradoxo, esse é o escândalo, porque Satanás, ele rechaça qualquer tipo de obediência. Obediência, não. E o homem está sendo seduzido, a humanidade está sendo seduzida pela pseudo-liberdade, por uma liberdade imaginária. E nesses atos de pseudo-liberdade, o homem vai se autodestruindo e destruindo tudo que realmente é importante na vida. Vai destruindo a saúde, vai destruindo a família, os relacionamentos, as amizades, perdendo emprego. Por quê? Porque está vivendo livre. Livre de regras, livre de padrões, livre de opiniões, não quer se submeter à autoridade, não quer permanecer dentro de uma aliança, não quer dar satisfação para ninguém. Perde a saúde, perde a família,
E aí a gente olha para o Éden e vê a mesma coisa acontecendo. Para a liberdade que o Senhor nos libertou. E liberdade é estarmos conectadas a Ele, entendendo o que Ele quer de nós e vivendo a sua proposta. É tão interessante que lá em Tiago, capítulo 1, se você puder, abre aí, Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25, diz assim, presta atenção. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quer ser livre? Seja praticante da palavra. Aquele que ouve a palavra, verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante isso, gente. Olha que interessante. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é como um homem que olha a face no espelho e depois se esquece dela. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. A lei perfeita é a lei do Senhor. A lei perfeita é amar. Amar como fomos amados. Porque quem ama, gente, quem ama cumpre a lei. Quem ama não adultera, quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não cobiça, quem ama trata o outro da maneira que quer ser tratado, quem ama perdoa, quem ama caminha a segunda milha. Se resume no amor. O homem que observa atentamente. Quando fala observa, gente, não é só ficar olhando. Observa significa obedece. Observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. O amor traz liberdade. A proposta do caminho do Evangelho de Jesus Cristo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, traz liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha isso. A proposta da liberdade é a felicidade. Não, você tem que ser livre para você ser feliz, não é? E em nome dessa pretensa felicidade, todos os absurdos vão sendo feitos em nome da liberdade. Não, eu sou livre, eu vou atrás da minha felicidade, eu mereço ser feliz, eu sou livre para fazer escolhas, eu sou livre para tomar decisões, eu não estou nem aí, eu tenho que viver a minha vida, eu não vou ficar presa a filhos, coisíssima nenhuma, filho cresce, filho casa e te dá um pé, não tá nem aí para você, marido, vou ficar vivendo para marido, eu não, ele me traiu, ele me enganou. Eu vou ser feliz, porque eu mereço ser feliz. Então, se é conectado hoje no nosso tempo a palavra felicidade e a palavra liberdade. E as pessoas acreditam que estão vivendo livres, buscando a felicidade. Mas o que elas encontram? Momentos de prazer e mais dia menos dia, o fundo do poço. Gente, eu já vivi o suficiente para ver isso várias vezes. Pessoas que terminam com casamentos, abandonam filhos, vão viver a vida do jeito que quer, não pensam nas consequências. Não, eu quero é ser feliz. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Ninguém paga minha conta, quem paga as minhas contas sou eu, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Meu corpo, minhas regras. Gente, como se nós é que nos dessemos fôlego de vida, né? Como se a vida dependesse de nós mesmos, como se nós fôssemos autônomos. Como quem fala assim, né? Meu corpo, minhas regras. Ah, é? É você que faz o seu cérebro funcionar.
É você que se dá a vida todos os dias? É por sua vontade que você acorda todos os dias? Você é capaz de evitar que o seu corpo sofra com um tumor, um acidente? Sério que o seu corpo, suas regras? Sério que é você que decide? Sério? E aí vivemos irresponsavelmente, não medimos consequências. Nossa saúde é a primeira que sofre. E não só a saúde física, mas muitas vezes a saúde emocional vai no mesmo pacote. Relacionamentos quebrados, em nome de ser feliz. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que aquele que observa a lei do Senhor, aquele que observa atentamente a lei perfeita, para a liberdade. Eu achei interessante esse termo, né? Para a liberdade. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. O que traz a liberdade? O amor. Não o que chamam de amor, tá, gente? Não o que estão dizendo por aí que é amor. Estão chamando desejo de amor. Estão chamando um relacionamento utilitarista de amor. Conveniências de amor. Atração física de amor. O amor no padrão divino, ele tem como regra principal o altruísmo. É olhar o outro considerando o outro como você considera a si mesmo, perdoando como você gostaria de ser perdoado, dando ao outro uma segunda chance, ou pelo menos o benefício da dúvida. Quando a Bíblia diz que o amor se esfriaria de quase todos nos últimos dias, a gente vê isso claramente. Muita gente que diz que ama, em nome de se proteger um objeto amado, destrói o outro. A gente vê isso claramente nas redes sociais. Ah, eu vou lutar pelas mulheres, eu vou defender as mulheres. Então, se uma mulher cometer um erro, praticar um equívoco, emitir uma mensagem errada, então a gente fuzila ela. Ela, nessa hora, não é mulher. Nós somos seres humanos, todos nós erramos. Mas a gente age com o outro como se nós não tivéssemos defeito algum. A gente quer misericórdia, mas a gente não concede misericórdia. E quando nós entendemos essa lei perfeita de Deus, a lei do amor, que traz a justiça, que traz a liberdade, quem persevera na prática dessa lei, não esquecendo-se do que ouviu, mas praticando, é feliz naquilo que fizer. É bem-sucedido naquilo que fizer. A nossa felicidade, ela não é só uma sensação de prazer momentânea, efêmera, passageira. Ela é a constatação de que você fez algo realmente relevante. Algo que vai reverberar na eternidade. É uma tranquilidade, é uma calma no meio do caos. A felicidade, segundo Deus, não depende das circunstâncias. Não se consegue com entretenimento, nem com prazeres da carne. Isso tudo passa. Somos livres? Somos mulheres livres? Ou somos mulheres que pensamos que somos livres, mas estamos vivendo sob o jugo de servidão? Escravas dos nossos vícios, escravas dos nossos ídolos. A quem nós temos servido? O Senhor
nos chamou, nos comprou para a liberdade. Eu gosto muito de uma música do André Valadão que diz assim: hoje sei por que nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro desse mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Eu gosto da parte que ele diz: fui comprado pelo preço mais caro desse mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Que você viva essa liberdade. Não a liberdade segundo os preceitos, os conselhos e a balela desse mundo, mas que a sua liberdade seja firmada, estabelecida sob o senhorio de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque para a liberdade o Senhor nos libertou. Obrigada por cada mulher que o Senhor colocou nessa conferência, diante dessa tela. Que o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada uma e que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos tome pela mão e nos faça percorrer o caminho da verdadeira liberdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.